Olá, improváveis! Como vocês estão? Tudo bem? Desculpa aí o delay de 2 semanas, mas voltando aí a ativa, né? Porque foi muito corrido essas últimas 2 semanas aí. E assim como prometido, não vão ter só vídeos meus aqui, tá? Nós vamos colocar vídeo de outros profissionais. Então essa semana nós reservamos um caso que é do Dr. Antônio Sakamoto, tá? Ele lida com resinas diretas e nesse caso ele vai mostrar resina direta em dentes posteriores. Dr. Antônio Sakamoto tem muita experiência com isso, tem cursos, ministra cursos para dentistas, é um cara que tem assim um currículo invejável em relação a isso. É um palestrante internacional, então um cara show assim, e é um grande amigo nosso e disponibilizou esse vídeo para nós, para a gente poder aí mostrar outros profissionais, né, para que a gente tenha aqui uma diversidade, né, não só o meu trabalho, mas um trabalho de outros profissionais para a gente ter experiências diferentes. E não importa se é dentista, se é técnico, o importante é que é odontologia restauradora. Isso sim é importante. Vamos restaurar, né, o sorriso das pessoas, a autoestima das pessoas. Isso é importante. Tá? Não esqueçam da nossa empresa de planejamento, Planeja 3D, tá? Que está aí auxiliando vários técnicos com os nossos trabalhos, não só de planejamento, como também de impressão, se for necessários. Ok, pessoal? Vamos curtir aí o vídeo do Dr. Antônio Sakamoto. Dr. Antônio, muito obrigado aí pela colaboração. Um grande abraço a todos. Olá pessoal, tudo bem? Vamos retomando aqui agora com a sequência da técnica estratificada, ok? Nesta técnica, a gente vai trabalhar com a resina convencional, uma resina que você tem e usa no seu dia a dia, tá? Então essa não podemos estratificar com uma espessura muito grande, né, muito alta, e também não podemos unir cúspides opostas, porque senão com o estresse de contração ela vai deflexionar as cúspides ou abrir o gap, né, da margem aqui da adesão. Então aqui a gente tem que trabalhar de pequenas camadas, ok? Eu vou mostrar uma sequência aqui de substituição de amálgama de uma classe 1 uma classe 2, que é comum a gente fazer, né? Eu bati o carbono antes, essa é uma dica clínica, para saber com relação ao plano oclusal. Quando você confeccionar a sua restauração, a sua anatomia, você esculpir para baixo desse plano, porque tudo que tiver para cima desse plano, você vai ter que ajustar e provavelmente vai ficar com a cara do amálgama, né? Às vezes, o que acontece? Você tira o amálgama, faz a restauração, capricha na anatomia, aí o paciente morde, tá alto. Aí vai ajustando, 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 remove toda a sua última camada e fica uma restauração plana igual à restauração do amálgama, só que na cor do dente, na cor da resina. Então a gente tem que praticar e treinar a nossa escultura para tentar visualizar este plano, ok? Então depois que eu fiz a profilaxia, removi todo o amálgama, né, fiz o isolamento absoluto para ter um controle melhor ali do campo, sem saliva, sem língua, ok? E aí a gente vai deu um acabamento aqui com um recortador de margem no término, tirar as espículas. E aí eu faço o condicionamento seletivo do esmalte. Então, ao invés de condicionar a dentina, eu não condiciono a dentina, eu só fiz uma profilaxia da cavidade. Pode usar uma escovinha bem pequenininha da Ultradent, chama ICB Brush. Tem umas outras no mercado que são coloridas, mas tem que pegar uma seda mais rígida para limpar, com pedra pomes e água. Ou pedra pomes e cloroxidina, que tem uma pastinha que chama Concepsis Scrub, da Ultradent, que já vem pronto, né? Feito o condicionamento seletivo 30 segundos no esmalte, lavei e sequei. Seca bem, você vai ver um halo branco do esmalte, mas a dentina, como não foi condicionada, não tem problema de colabar as fibras colágenas, ok? Aqui, nesse brush roxo, né, lilás, eu estou aplicando por 20 segundos a aplicação ativa
do primer, que é o passo 1 do Clearfill SE Bond. É um primer que condiciona, ele tem um pH mais baixo, né? É um primer condicionante, 20 segundos. 20 segundos em toda a cavidade. Depois de aplicar um jato de ar para evaporar o solvente, pode secar, né, até parar assim, de fazer aquela ondinha do primer. E aí eu passo o número 2, que é o Bond, né, do Clearfill. Esfrego por toda a cavidade, jato de ar. E aí eu não polimerizo ainda. O que eu vou fazer? Quando tem classe 2, você posiciona a sua matriz, né, a matriz parcial, na altura correta. A cunha pode ser plástica, de madeira, ok? E depois o anel. E aí sim, vem com um brunidorzinho, dá uma brunida nessa parede, vai criar uma superfície de contato, e aí você polimeriza. Porque se você polimeriza antes o adesivo, ele vai criar uma película, vai polimerizar aquele adesivo que estava bem na fresta ali entre os dentes, e aí você não consegue passar a matriz. Então, polimeriza depois de instalar toda a matriz, cunha e anel. Ó, brunindo aqui, ó, veja no detalhe, para criar uma superfície de contato, não um ponto de contato. E sempre visualize lá na margem, lá na interface, dente matriz, se não ficou aberto. Senão você tem que trocar a cunha, né? Uma cunha do tamanho adequado, para selar aquela margem. Aí que eu polimerizei. 20 segundos, apliquei uma gotinha de flow, tá vendo esse aplicador aqui? Coloquei um pouquinho de flow e espalho lá embaixo, ó, lá na primeira, né, camadinha ali, ó, não subo ela com tudo. E aí, antes, não polimerize ainda, você vai pegar um incremento pequeno de resina e vai subir nessa parede, né? Vou reconstruir a parede, mas tem que fazer por partes, não dá para subir tudo de uma vez, porque eu estou usando uma resina convencional. E aí você vai polimerizar junto a flow com a resina de consistência convencional. Aqui já está na última camada, mas eu fiz por incrementos. Quando a altura da sua parede é alta, eu fiz o que? 3 camadas, dependendo se é mais baixa, dividi em 2, né? Então, usei dentina e esmalte. E aí, aquela primeira camada onde eu coloquei a flow ela vai escoar. E quando você está acomodando a resina convencional, pode ficar alguma margem aberta, uma bolha de ar, alguma interface aberta. E essa flow ela vai escoar para essas áreas que a resina convencional não tem esse escoamento, né, esse molhamento para selar. Seria como se fosse a técnica da moldagem, quando você usa o silicone de adição pesado e o leve. Quando você molda, né, e pressiona o pesado, o leve vai para algumas áreas. Então a flow também. Tá? Depois que eu transformei a classe 2 em classe 1, tirei ali a matriz, o anel e a cunha, dei mais uma complementada na polimerização e transformei numa cavidade simples, na classe 1. Aí eu venho estratificando. Veja que não é uma cavidade tão profunda, certo? Não precisa de proteção pulpar. A proteção pulpar foi o próprio sistema adesivo, ok? Coloco uma resina de dentina para homogeneizar a parede pulpar, né, para deixar nivelado. Tá vendo? Foi só em alguns pontos mais profundos, deste lado aqui, ó, dentina, dentina. E aí polimerizei. Mais 20 segundos, coloquei mais um incremento um pouquinho maior de esmalte e com a sonda, venho desenhando com uma sonda bem fina, delgada, e vou fazendo pontinhos. Vou unindo e vai separar as cúspides. Essa técnica eu aprendi com o professor Ronaldo Irata, né? E aí, quando você vai tocando lá na primeira camada e vai esculpindo o desenho da anatomia, eles separam. Então você faz simultaneamente todas as cúspides, ok? Fiz lá o desenho do primeiro molar e do segundo molar inferior. Polimeriza, né, mais 20 segundos. Vem com um corante. Aqui do primeiro eu coloquei um ocre,
né, um meio alaranjado, vem e espalha, tem um pouquinho mais, depois você retira o excesso, não pode ficar tão brilhoso, que está empoçado. Mais um pouquinho de marrom escuro, né, que foi marrom escuro, alguns pontos. Coloco mais nas intersecções. Cuidado para não usar o corante e ficar muito na junção ali na interface da cavo superficial, senão depois ele vai em outro profissional, ele vai achar, né, que é uma cárie, né, uma infiltração. E aí, com um esmalte, uma resina, né, translúcida, e fazendo cúspide a cúspide. Por exemplo, aqui no segundo molar, fiz a lingual mesovestibular, né, e vem trabalhando cúspide a cúspide. Ó. Depois eu fiz a disto vestibular e vem trabalhando cúspide a cúspide. Finalizado aqui, você pode fazer os sulcos secundários com a sonda. Eu apliquei um gel hidrossolúvel, pode ser um KY, tá? Para a última camada, para ficar em toda a superfície, e polimerizei mais um ciclo. Por quê? A última camada está inibida pelo oxigênio. Então, para a gente conseguir uma polimerização efetiva da última camada, esse gel ele bloqueia o contato com o oxigênio e tem uma conversão melhor. Por que uma resina composta, né, uma camada, gruda na outra? Eu coloco uma bolinha de resina, polimerizo. E aí, quando eu coloco outra bolinha de resina em cima, sobre a última camada, ela gruda. Porque essa última camada, se você pegar a sonda e dar uma esfregadinha, ela está meio pegajosinha. Essa é uma camada que está inibida pelo oxigênio. E daí, quando você coloca outro incremento, não vai ter oxigênio, e aí ele consegue ligar com a outra camada de resina, grudar. Né? Então, quando eu faço essa aplicação do gel hidrossolúvel, é para melhorar a efetivação do grau de conversão da última camada. Ok? Lava, porque é um gel hidrossolúvel. Eu não posso usar vaselina, tá? Pessoal, cuidado. Vaselina não pode. Só um gel hidrossolúvel. Você pode pedir para manipular, né, uma farmácia de manipulação, que é praticamente gel de carbopol. Aí faço o ajuste, né, oclusal, acabamento nas margens. Pode utilizar, se você não tiver esta ponta multilaminada, pode ser uma diamantada fina, né, de tarja vermelha, uma F. E escovinhas, né, aqui tem um impregnado com carbeto de silício, que chama Diff Brush, tem outras marcas também. Pode passar umas borrachinhas para dar um acabamento, mas cuidado para não passar bem onde você fez a escultura, senão pode impregnar a borracha e ficar preso ali no sulco onde você esculpiu. E aqui o caso finalizado, né, logo após, como ficou o aspecto final. Como era e como ficou. Vou fazer um esquema aqui, um desenho, para a gente revisar essa estratificação. Então vamos lá, vou desenhar aqui uma cavidade classe 1 e a gente está vendo de perfil, né? Então como que eu fiz a restauração? Primeiro eu apliquei o ácido só no esmalte e na dentina não apliquei, ok? E aí, sistema adesivo convencional, no caso você pode usar, perdão, não foi convencional, foi um self-etch, né, o clear fill. Ou se você não tem um clear fill, como eu não condicionei a dentina, poderia ser um adesivo universal, tá? Universal, não pode ser um adesivo convencional. Para usar um adesivo normal, né, que a gente usa no dia a dia, teria que condicionar a dentina, mas corre o risco, igual das outras aulas que eu passei anterior, ter sensibilidade pós-operatória, né, por causa do controle da umidade. Então eu coloquei uma resina de dentina para nivelar a parede pulpar, certo? Depois eu vim com uma resina de esmalte cromático normal e esculpi
ao mesmo tempo, certo? Com uma sonda, eu fui tocando até na primeira camada, e ele separou, ele fica tão próximo, parece que está unido, mas está separado. E aí, eu usei nesta fase aqui, coloquei o que? Corantes. Então o corante, a pigmentação vai ficar intrínseco, vai ficar lá no meio, né? Por isso que fica mais natural quando você olha essa restauração estratificada, né? Dá uma naturalidade na sua restauração. E na última camada aí sim, a gente foi fazendo cúspide a cúspide. Eu coloquei uma camada aqui, polimerizei, fiz lá o suco secundário, e você vem com a outra resina e polimeriza. Veja o detalhe que eu fiz aqui. A escultura, quando você vai colocando as camadas, tem que ser mais igual este lado aqui, que está certo, e não como eu fiz, que normalmente o pessoal faz assim, ó, mais plano, ó. Esse volume extra aqui, ó, que eu vou pintar, é o que o pessoal deixa de esculpir. Esse lado aqui eu vou colocar um X. E esse que está o problema. Quando você faz assim, até fazer a última escultura aqui embaixo, assim, ó, que a gente aprendeu a raspar, por exemplo, com uma Rollenbeck, seria mais ou menos uma restauração com amálgama, né? Então lá tem a cavidade aqui, e a última camada fica aberta, assim, ó. E aí o sulco fica muito aberto, e corre o risco de você ajustar demais, assim, na hora que faz a oclusão, o ponto de contato não vai ser nesses pontos mais salientes aqui, onde tá aqui, ó. Né? Se vem um antagonista aqui, vai bater justamente nesses dois pontos mais elevados. Se eu tenho uma escultura muito aberta, igual aqui esse desenho de baixo, quando você vem com um antagonista, ele meio que bate em tudo, você vai ajustando, a restauração fica côncava, tá? Então, quando você substitui, por exemplo, esse amálgama, igual tá muito plano aqui, ó, tá vendo por que quebrou aqui esse segundo molar? A cavidade muito rasa e o istmo, ó, se você medir a profundidade com o istmo, não tá dando 1 para 1. Então, a cavidade ficou muito rasa e aberta. Aí o amálgama não teve solidez estrutural para suportar a carga oclusal, por isso que falhou ali, né? Ele trincou, ok? Então, para não ter problema naquele amálgama, quando foi feito lá anos atrás, teria que ter aprofundado mais a cavidade, para daí a profundidade ser igual ou maior que o istmo, que é a largura. Aí a restauração não iria falhar, né? Mas como a gente substituiu por resina, a gente não precisa adequar, fazer esse preparo, né? Porque tem adesão, então é muito mais conservador. Então não se esqueça, quando for fazer a anatomia, devolver essa vertente, né? E aí a escultura vai ficar mais assim, ó, com um pontinho mais alto aqui e não assim, ó. Tá plano assim, certo? Igual a amálgama. Quando faz com resina, ela fica mais assim, ó. Depois eu vou mostrar um desenho de um dente cortado para a gente ver esse volume real aí, como que é, ok? Espero que tenha gostado. Na sequência, o próximo tópico vai ser a resina, a técnica bulk fill, que a gente vai simplificar o procedimento e ao invés de ficar estratificando camada a camada, a gente pode usar uma camada única até de 4 milímetros. Até a próxima aula, pessoal. Um abraço.